Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem delicado. Sabe quando uma doença pode ser vista como uma arma? Pois é, a gente vai desvendar uma única frase do nosso Código Penal que trata exatamente disso: o crime de contágio de moléstia grave. Parece uma ideia simples, né? Mas olha, o buraco é bem mais embaixo. Tá aí na tela o texto completo do artigo. À primeira vista pode até parecer meio direto, mas a verdade é que cada pedacinho dessa frase é uma peça de um quebra-cabeça jurídico bem complexo. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui: montar esse quebra-cabeça peça por peça para entender o que esse artigo significa na prática. Bom, para começar a entender esse crime, a primeira peça do nosso quebra-cabeça é a ação em si. A lei não pune pensamentos ou a condição de alguém, mas sim um ato físico. Então, o que seria exatamente esse tal de ato de contágio para a lei? A lei aqui é muito precisa. Não se trata só de estar doente. O que realmente importa é a ação, é o gesto, sabe? O comportamento concreto que cria um risco real de passar a doença para frente. O foco está totalmente no que a pessoa faz e não simplesmente em quem ela é ou na condição de saúde dela. E esse é um ponto, nossa, fundamental. Estar doente não é crime. O que a lei torna crime é a ação que transforma uma condição de saúde num perigo direto para outra pessoa. É como se fosse a ponte entre o estado passivo de estar doente e o ato ativo, o ato criminoso. Mas olha só, uma ação sozinha não define esse crime. Agora a gente precisa olhar para o elemento mais complicado e talvez o mais decisivo de todos: a intenção. O que é que estava passando na cabeça de quem agiu? Essa pequena frase, com o fim de transmitir, ela é o coração do artigo. É ela que nos leva para além do ato físico e nos obriga a investigar a mente da pessoa. Não foi um acidente, não foi descuido, foi uma busca deliberada com o objetivo claro e direto de infectar o outro. E aqui que a gente chega no maior desafio desse artigo. Pensa bem, como um tribunal pode provar o que se passa na mente de alguém? A acusação tem o trabalho pesado de demonstrar, sem deixar nenhuma dúvida, que o único objetivo daquela ação era de fato passar a doença adiante. Agora dá para ver bem como esses dois elementos se encaixam, né? De um lado, a gente tem o ato, que é a ação física, aquilo que todo mundo pode ver. Do outro, a intenção, o objetivo que está escondido na mente. Para o crime existir, a justiça precisa conseguir conectar os dois. Um simplesmente não funciona sem o outro. Certo. Então já temos o ato e a intenção. Mas ainda falta uma peça crucial nesse quebra-cabeça. Não é qualquer doença que entra nessa história. A lei estabelece um critério bem específico sobre o tipo de moléstia. A lei aqui tem uma exigência dupla. Primeiro, a doença precisa ser grave. E esse termo por si só já abre uma discussão jurídica enorme sobre o que se qualifica como grave. Segundo, a pessoa que comete o ato precisa de fato estar contaminada. Sem esses dois pré-requisitos, o artigo 131 simplesmente não pode ser aplicado. Ok, com todos os elementos do crime alinhados, o ato, a intenção e a condição da doença grave, a pergunta que fica é: e aí? Qual é a consequência? O que a lei determina para quem cruza essa linha? A pena prevista é de reclusão, que pode ir de 1 a 4 anos. Pode não parecer uma pena gigante, mas esses números mostram a gravidade que a lei dá a esse ato de usar o próprio corpo e uma doença como se fossem uma arma. E não para por aí. Além do tempo de reclusão, a lei também impõe o pagamento de uma multa. Ou seja, a punição acaba atingindo tanto a liberdade quanto o bolso de quem for condenado. Então, vamos recapitular. A receita completa para esse crime tem 3 ingredientes que são obrigatórios. Primeiro, a condição, que é estar contaminado com uma doença grave. Segundo, a intenção, aquele desejo específico de transmitir. E terceiro, a ação, um ato que tem a capacidade de causar o contágio. Se faltar qualquer um desses 3, a acusação não se sustenta. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é bem intrigante na verdade. Esse artigo deixa claro um dos maiores desafios do direito: a distância que existe entre o que é visível e o que precisa ser provado. O ato é a parte de fora, a que todo mundo vê, mas a intenção é o núcleo invisível do crime. A grande questão é como a justiça pode, com total segurança, desvendar o que realmente se passa na mente de alguém. É uma pergunta que faz a gente pensar sobre os próprios limites do que pode ou não ser provado num tribunal.